Não existe nada que vai te fazer livre. Não existe nada, meu irmão, que vai trazer mais liberdade para você. Não existe nada. Não existe nada, meu irmão. Nada que vai te fazer mais livre do que o sangue de Jesus. Nenhum esforço, nenhum mérito, nenhuma noite virada, nada, meu irmão, te faz mais livre que o sangue de Jesus. E é tão importante que você tenha compreensão disso. É tão importante que você desista de agradar a Deus. É tão importante que você se liberte de você mesmo e que você fala: tá bom, Senhor, eu me rendo, porque com cordas de amor o Senhor me atraiu. Ninguém pode me tirar das suas mãos. Eu fui justificado pela fé. O que eu posso fazer diante de tudo isso? Me render. Não existe nada, meu irmão. Então se renda ao Senhor. Quando o Senhor te encontrou, você pode lembrar desse momento? Quando o Senhor te encontrou, quando o Senhor te tocou como ninguém mais te tocou, quando o Senhor te amou e aceitou como ninguém mais tinha te amado e te aceitado, o que você tinha para oferecer, meu irmão? Nada. E o que você acha que você tem para oferecer agora? Continua sendo nada. Deus já é full, Ele já é completo. Ele não precisa de nós e nem do que podemos oferecer, mas por graça e amor Ele nos ama. Então só fica alegre, só receba, fique em paz, e que isso te dê um sorriso no canto do rosto todos os dias. Sabe o que? Sorrisinho parece de deboche, mas não é. Mas é de alegria. Amém, crente? Você está assim, podia acabar o culto agora, ir embora, assim, que eu estou em paz, só que eu quero muito falar, mas eu estou me sentindo muito bem. Você está se sentindo bem? Amado pelo Senhor, completo, em paz. Eu fui justificado, eu estou em paz. Então abra sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 15. Quero ler um texto com você. Algo que é muito importante que nós entendamos, meu irmão. É o amor e a graça do Senhor por nós. Como isso é importante, meu irmão. Como que é importante que o nosso entendimento se alargue. Abre aí Atos no capítulo 15. E antes de nós lermos, nós ainda continuamos com a nossa série sobre o básico. O que é básico para a minha fé? O que é básico para a nossa fé? O que eu preciso dia após dia para viver com o Senhor? Para viver uma nova vida em Cristo? Eu preciso de uma roupa, eu preciso de uma performance. Você tem aprendido. E nós encontramos todo esse básico no livro de Romanos. Nós acreditamos que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é a melhor exposição de vida prática que alguém pode encontrar. E aí na primeira semana você aprendeu que o Evangelho, ele é o poder de Deus, que existe um poder na mensagem do Evangelho de salvar todo aquele que crê. Se você crê em Jesus Cristo, essa mensagem ela se transforma em poder para salvar. Salva todo pecador, meu. Salva todo marido incapaz de amar sua esposa. Salva toda esposa incapaz de ser fiel ao seu marido. Salva todo adúltero, toda prostituta, todo viciado. O Evangelho é o poder de Deus para salvar qualquer um que creia. Mas esse poder te salva do quê? E você aprendeu na segunda semana que esse poder te salva do próprio Deus, porque Deus está irado dos céus contra o pecador. Romanos capítulo 2 vai dizer isso. E do céu se manifesta a ira de Deus, porque Deus está irado contra o nosso pecado. Do céu se manifesta a ira contra o pecado. E na terceira semana você aprendeu que Jesus resolveu esse problema, que Jesus, aquele que é homem, mas também que é Deus, pega na mão do Senhor, pega na mão da humanidade e faz paz entre nós.
Jesus resolveu o problema da maldição. Jesus resolveu o problema da ira de Deus, porque o Pai quis moer Jesus na cruz, e Jesus resolveu o problema dos nossos pecados. É por isso que você pode ficar em paz, é por isso que você pode participar da mesa, porque Jesus resolveu o problema. Não há profundidade, não há altura, largura, principado, a eternidade, nada pode te afastar do amor de Deus, nada pode te afastar da obra da cruz. Isso é importante que se entenda. Jesus resolveu o problema, meu irmão, e nós recebemos um presente chamado graça. Graça significa favor imerecido. Você não merece, você não fez por onde, mas Jesus olhou para sua cara e falou: nossa, que feio, gostei de você, toma graça, toma salvação, toma sozo, toma minha vida, toma tudo que é meu, é graça. E junto com essa graça veio alguns frutos da justificação. Você aprendeu que quando eu sou justificado pela fé, eu tenho paz com Deus, e agora eu não ando mais perturbado, agoniado, angustiado, porque eu tenho paz com Deus. O segundo fruto, meu irmão, é uma habilidade isso, ó, aleluia, olha aí. O segundo fruto é uma habilidade para passar por problemas. Paulo vai dizer: as nossas leves e momentâneas tribulações vão produzir um peso de glória eterna. Por que eu tenho uma habilidade de passar por problemas, meu irmão, me alegrando? Porque eu tenho um terceiro fruto, que é a esperança na glória vindoura. Eu não sou daqui. Sabe quando tem uma situação complicada, você tem que fazer uma hora extra, talvez que você não queria, você fala: é só mais uma horinha, está acabando. É isso, meu irmão, está acabando, nós não somos daqui. Isso tem que gerar alegria, esperança, força, renovo, porque por mais que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova dia após dia. E aí depois eu aprendo que Jesus mudou a minha natureza, porque eu me assemelhei a Ele na morte. Quando Jesus morre na cruz, Jesus morre como o pecado, carregando o pecado da humanidade. Ele ressuscita como um santo para uma vida nova, em novidade de vida. Quando eu entro nas águas do batismo, eu estou entrando como um pecador, meu irmão. Mas quando eu levanto dali, eu estou saindo como um santo. Por isso, se você não se batizou ainda, você precisa se batizar, meu irmão, porque se você não se batizou, você está fora da aliança, você está fora de tudo isso que eu estou dizendo. A palavra de Deus diz: aquele que crê e se batizar será salvo, mas aquele que não crê e consequentemente não se batiza já está condenado. E nós nos assemelhamos com Cristo para uma nova vida, uma nova natureza. E aí, meu irmão, você aprendeu que essa nova natureza não tem a ver com o que você faz, tem a ver com ela mesma. Um cachorro que não late ainda é um cachorro, sim ou não? Sim ou não? Uma mangueira que não dá manga ainda é uma mangueira, sim ou não? Sim ou não? Porque não tem a ver com o que você faz ou com o que você produz, tem a ver com a sua natureza. Jesus diz que você é santo, pronto, acabou. Pode ser que você não tenha conseguido dar tantos frutos, pode ser que você não tenha conseguido manifestar tanta santidade, mas você já é questão de tempo. Já é, tá ligado? Nós nos assemelhamos a Cristo. E porque nós nos assemelhamos a Cristo, meu irmão, agora nós vivemos uma vida no Espírito. A vida que eu vivia na carne, agora eu vivo pelo Espírito, eu vivo mediante do Filho de Deus. Você está percebendo uma escada? Você está percebendo uma crescente? Você está percebendo que nós estamos indo para um lugar? Você era um Zé Porqueira, meu irmão. Agora você é alguém que vive diferente, você vive uma vida no Espírito. Você não vive uma vida mais baseada pelas suas emoções, pela carne, mas você vive uma vida guiada pelo Espírito. E nós chegamos no ponto mais alto, que nós vamos falar talvez semana que vem. Qual que é o ponto mais alto? Porque Romanos vem construindo uma casa, levantando as paredes, colocando o piso, colocando o teto. E no ponto mais alto nós entramos nessa casa. Mas talvez semana que vem nós vamos falar sobre isso. E nós aprendemos que depois de toda essa obra, às vezes nós ficamos muito agoniados, porque a gente está olhando o que Jesus está fazendo. Ele está me perdoando, Ele está justificando, Ele está me dando a natureza, Ele está me dando fruto. Aí de repente é como se você estivesse com uma salvação na sua mão. Você está com um tesouro, você está com um diamante precioso, você está com um iPhone XR na sua mão. Senta essa pecada de giga. Você fala: meu Deus, eu não posso deixar isso cair. E aí você fala: a minha salvação, como é que eu faço? E se eu perder isso? E se eu deixar cair? Jesus chega e pega da sua mão e fala: me dá aqui, filho, né? Para não ter problema. Porque aquele que começou uma boa obra, ele vai terminar, meu.
Aquele que nos salvou irá nos apresentar salvo nos últimos dias. Aquele que nos salvou, Ele é fiel para nos livrar de tropeçar e nos entregar irrepreensíveis diante do Pai. Então não fica desesperado, porque aquele que começou uma boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Então talvez se você sua vida está mais em crise que o cruzeiro, você fala, não vai ter como, desse ano não passa. Lembre-se que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar, irmão. Amém ou não amém? Fica crente. Aleluia. E eu queria falar um pouco sobre como nós vivemos. Se eu cheguei até aqui, então existe um estilo de vida para se viver. Porque nós estamos aqui, ó, uma comunidade, gente foi perdoada. Olha para o seu lado aí. Não era gente boa não, irmão. Mau caráter, mentiroso, mal pagador, folgado. Não olha para ele mais não, irmão, olha para cá. Isso aqui era Carandiru, irmão. Tira negócio de nova casa, põe Carandiru. Só gente que não vale nada, mas que foi perdoada, que foi agraciada, e Jesus achou ótima ideia montar uma colônia, questão de gente. É isso, Jesus achou uma ótima ideia. E como que nós nos comportamos? Como que a gente vive? E eu queria falar um pouco nessa noite sobre uma comunidade de graça. Literalmente, uma comunidade da graça. Uma igreja da graça, que não é do missionário R.R. Soares, mas é uma igreja que vive em graça, pela graça, que ela se relaciona em graça. E aí eu quero ler um texto, Atos no capítulo 15, a partir do verso de número 1, com você. E nós temos muitas novidades ainda para falar, para compartilhar, para viver. Aí você vem semana que vem, cada dia um pouquinho. Atos no capítulo 15, a partir do verso de número 1 até o versículo 29. Se você trouxe Bíblia, lê na sua Bíblia. Se não trouxe Bíblia, fica de um lado um crente aí, ou então olha aqui para frente. Vai dizer o seguinte, Atos no capítulo 15, a partir do versículo de número 1. Alguns indivíduos foram da Judeia para Antioquia e ensinavam os irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo os costumes de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar essa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Está vendo, irmão? Alegria. Igreja é lugar de alegria. Versículo 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam sido circuncidados, dizendo: é necessário circuncidá-los, ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Vamos seguir. Não somente até aqui, eu vou comentando e nós vamos ler. Antes de nós comentarmos sobre esse texto, é importante que eu entenda, meu irmão, que a graça não é algo que serve apenas para me levar para o céu. Se você não faz parte de um GC, você precisa fazer parte de um GC. Nós temos GC sábado, nós temos GC na quinta. Terça vai para a quinta mesmo, está fechado? GC aos sábados e a quinta-feira. E nesse lugar nós podemos compartilhar sobre a palavra de Deus. Nós podemos alargar aquilo que já temos aprendido aqui. E uma das coisas que nós compartilhamos ontem e aprendemos é que a graça não é um negócio só para te levar para o céu. Graça é um estilo de vida. Porque se Deus agiu com graça com você, você precisa agir com graça com quem está do seu lado. E aí que é a grande dificuldade. Porque toda essa série de básico, ela não pode simplesmente te deixar alguém mais intelectual. Senão eu sou um tonto, eu não prestei para nada. Mas ela deve fazer o seu dia melhor e a vida dos outros melhores. Graça não é algo só para te levar para o céu, mas é algo ao qual você deve agir com os outros. Graça é algo que deve permear, meu irmão, todos os nossos relacionamentos e decisões. As relações de uma igreja, de uma comunidade local, devem ser pautadas pela graça de Deus.
As nossas relações devem ser pautadas pela graça de Deus. E o que é graça? É um favor imerecido. É você dar e oferecer para o outro aquilo que ele não merece. Deus não te deu o que você não merecia, faça isso pelo outro. Nós tivemos um pedreiro aqui na igreja, há muitos anos atrás, muitos anos não, uns 3 anos atrás, e aí nós combinamos trabalhar o dia, para reformar. Não é o Matheus Bernardo não, o Matheus é uma benção, né? Não vai achar que é o irmão aqui, ó. E aí, indicação, né? Aí vinha, então o dia, quantos dias você vai conseguir trabalhar aí? 3 dias. Beleza, deu 1 dia nada, deu 2 dias nada, 3 dias nada, 4 dias nada, 5 dias nada, 6 dias nada. Eu falei, ô pedreiro, o dia da igreja está acabando, você prometeu. E eu chegava aqui 10 horas da manhã, ele estava meio assim, meio aéreo. E depois nós fomos até descobrir que ele estava fumando crack dentro da igreja. Ou seja, eu tinha possibilidade, eu tinha direito de colocar ele no pontapé para fora. Igual Jesus cortou os outros no couro, lá porque eu não poderia. Porque eu não sou Jesus, né, irmão? Glória a Deus. Então, eu poderia expulsar ele da igreja. Vou chamar a polícia, eu não vou te pagar nada. Mas graça é dar para o outro aquilo que ele não merece. Então eu falei, tá aqui os seus 5 dias trabalhados, que você não trabalhou, e vai em paz. Ele falou, não, senhor, eu fiz alguma coisa que desagradou? Não, imagina, né? Só deixou uma marola na igreja. O menino lá tá... né? Vai em paz. Graça é isso, é você dar para o outro aquilo que ele não merece. Porque Cristo fez isso comigo, então eu multiplico isso. As relações da igreja devem ser pautadas pela graça, irmão. É graça, graça sobre graça. É graça sobre graça. É isso. E como que eu vou saber então se eu estou vivendo uma vida, se eu estou vivendo em uma comunidade pautada pela graça? Como que eu sei? Faz uma autoanálise. E o primeiro ponto, meu irmão, uma igreja que entende, uma igreja que vive pela graça, uma igreja que vive pautada pela graça, uma igreja que entende o seu tempo histórico num propósito de Deus. Ela entende qual que é a sua missão no propósito eterno de Deus. Você vai concordar comigo que Deus tem um propósito, e esse propósito não é eterno. Deus tem um propósito, e você tem uma missão. O propósito de uma empresa é cumprir X missão. Qual que é a visão da Igreja Nova Casa? Edificar uma casa para todos, fazendo de cada filho de Deus a melhor versão de si mesmo. Então, você que está tocando o instrumento, você que está dançando, você que está servindo, você tem uma missão de colaborar com o propósito, com a visão, que é de fazer a igreja um lugar para todos, uma casa para todos, para que você seja uma pessoa melhor em Cristo Jesus. Então Deus ele tem um grande propósito. E viver pela graça é entender qual que é a minha missão nesse propósito. Sabe aquela angústia que talvez você passa de não saber se você casa, se compra bicicleta? Eu faço administração ou faço direito? Eu faço biblioteconomia ou faço engenharia? Aí eu não sei o que eu faço. Ai meu Deus, eu trabalho nesse emprego ou eu trabalho nesse? Aquela angústia porque você não sabe qual que é. Eu não sei para onde que eu vou. Eu não sei qual que é a minha missão. Eu não sei. E é importante que a igreja entenda qual que é a sua missão nesse tempo. Quando a igreja não sabe qual que é a sua missão, ela faz qualquer coisa. Qualquer coisa, meu. Para chamar gente. Eu não sei qual que é a minha missão, então mete o louco aí, faz qualquer coisa. Porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Isso é um grande problema. E todo problema, meu irmão, ele começa com uma arrogância religiosa. Todo problema na igreja começa com uma arrogância religiosa. Quando nós achamos que Deus é evangélico, como quando nós achamos que Deus usa calça apertada porque ele é da Nova Casa, ou quando nós achamos que Deus usa terno porque ele é da igreja pentecostal, ou quando nós achamos que Deus usa o manto porque ele é da igreja neopentecostal, nós achamos que Deus é da nossa religião e por isso ele se comporta segundo a nossa religião. E aí quando chega alguém que não é da minha religião, não é do meu costume, o que eu penso? Deus te abençoe. Porque além do mais, Deus está do meu lado aqui, né? Então, esse é o primeiro erro, meu irmão, que a igreja primitiva estava vivendo. Porque o que está acontecendo aqui? Começou, irmão, pipocar crente. E aí os marajá da fé falaram, não é assim que funciona não. Espera aí, todo mundo vai entrar na igreja não? Quer vir para a igreja? Vai circuncidar. Vai passar o processo lá, não é assim não. E aí que começa o grande problema, é uma arrogância. Achamos que para Deus aceitar alguém, ele tem que ser da nossa religião. Ih, pastor, você está dizendo que não é só evangélico que vai ser salvo?
que gente que não está na igreja vai ser salvo? Bom, quem concede salvação é Deus, então pergunte para Ele. Eu sou apenas um mendigo que foi alcançado. É isso. Eu não estou em condições de estar na porta do céu falando, você batiza, você não. Você está fumando ainda? Então você não, você vem pra cá. João Batista só falou assim, faz a fila aí, os arrependidos, só picareta, arrependido, faz a fila. Você não percebe um processo? Estou dizendo que a igreja tem que se eximir de discipular, meu irmão, mas eu não estou na porta do céu para dizer quem entra ou quem não entra. Deus é que quem concede salvação. No céu nós vamos ter muita surpresa, irmão. Ninguém dá um amém só de misericórdia pela minha vida? Obrigado por não continuar dando um amém. Obrigado. Nós achamos, meu irmão, e esse é um problema. Porque qual que é o problema? A questão aqui da circuncisão. Paulo está vindo dizendo, meu irmão, para ser salvo é pela fé. Levanta a sua mão, meu irmão, coloca o seu coração em Deus, se batiza, você está salvo. E o povo falou assim, não é assim não. Para ser salvo você precisa circuncidar. Para ser salvo você precisa guardar o sábado. Para ser salvo você precisa guardar a lei de Moisés. Para um judeu, uma pessoa não circuncidada, não tinha aliança com Deus. Você lembra que quando Davi vai enfrentar o gigante Golias, ele fala assim, quem é esse incircunciso filisteu? O que ele está dizendo é, quem que é esse mundano? Quem que é esse imundo que não tem aliança com Deus, que está conversando goma? E o que a igreja estava dizendo era isso. Quem são esses imundos que estão entrando na igreja, que não tem aliança? Acha que é só levantar a mão? Não, tem que circuncidar. E quantas vezes na igreja o crente não faz isso? Glória a Deus, irmã, você aceitou a Jesus, que benção, agora você deixa o seu cabelo crescer. Glória a Deus, irmão, você aceitou a Jesus, mas essa unha vermelha não. Unha vermelha é da pomba gira. Eu prefiro acreditar que a unha vermelha é do sangue do nosso Senhor Jesus. Mas, na verdade, eu prefiro acreditar que esmalte é só tinta, né? Não tem nada. Porque você imagina, irmão, você chorou que nasceu hoje, irmão? Você chorou? Jesus! Aí você vai chegar no céu, aí quando você estava entrando assim, o anjo fala assim, lá, olha o esmalte dela. Não, volta. Você estava quase, você percebe o sangue de Jesus, você percebe que começa a não fazer sentido. O Filho de Deus morreu na cruz. E aí o anjo, não, pode não. Aí você fala, esqueci a acetona, não vou entrar. Você percebe, meu irmão, com angústia. E aí às vezes a religião quer falar isso. Não é só ter fé. Glória a Deus que você aceitou Jesus, né, irmão? Mas essa calça aí agora vão, misericórdia, né, irmão? E aí a gente quer agora entrar num frenesi. E aí muita gente se perde, porque fala, Jesus, obrigado por o Senhor ter me aceito. Mas agora que o Senhor conhece a mexa, aqui você deixa, que agora eu vou ser aqui crente aqui. Glória a Deus, amém? E aí, meu irmão, é um problema. Esses judeus convertidos acreditavam que para ser salvo era necessário crer em Jesus, sim, mas também ser circuncidado. Não apenas isso, tinha que seguir a lei de Moisés. Porque no fundo, às vezes o crente acredita que nós somos mais merecedores do que quem está lá fora. Porque eu já estou aqui, eu já fui salvo, eu já sou santo, lavado, enxaguado, irmão. Agora você, vem aqui, vou te ensinar o caminho. Isso pode ser assim. Nós somos uma comunidade da graça. Salvação é um mendigo que... O que é evangelismo? Evangelismo é um mendigo que encontrou pão. E ele ainda é um mendigo, mas ele foi lá no outro amigo mendigo e falou, cara, eu encontrei pão, vem cá que eu vou te mostrar. Mas ele ainda é um mendigo, meu. Isso é salvação. Isso é salvação. Eu não estou dizendo, meu irmão, que a sua roupa, o seu jeito de ser vão começar a dar fruto de santidade. Você vai falar diferente, você vai vestir diferente. Entenda quando eu digo diferente, tá? Eu não estou dizendo de um padrão, não. Estou dizendo que as pessoas vão começar a falar, você está estranho, você fica rindo, o que foi? Você está diferente, te chama para os lugares que você ia. São os frutos da salvação. Uma igreja, meu irmão, saudável é uma igreja que entende o seu propósito histórico no tempo de Deus. Às vezes nós queremos ser mais santo que o próprio Jesus. Nós queremos ter um comportamento que Jesus não tinha. Nós queremos nos colocar numa plataforma que Jesus nunca nos pediu para estar. Nós fazemos algumas coisas e colocamos... Você acredita? Isso não é da minha época, né? Isso é de 1927. Os mais velhos aí de crente vão aleluia, vai dizer, é verdade.
que antigamente tinha um diácono, olha isso, irmão, olha isso, que ficava na porta da igreja com uma fita métrica, sabe as fitas de costureira? Medindo o tamanho da saia da irmã, que podia entrar, que não podia. Você acredita nisso? Lembra uma vez que eu estava entrando na igreja, você era pequenininho, né, tamanho, estava entrando assim, né? Aí na hora que eu entrei, irmão, o diácono fez assim no meu boné, só... Que é isso aí? O diácono arrancou meu boné. Você está entrando na casa de Deus, rapaz. Eu falei, tá bom, me desculpa, eu não sabia. E aí, meu irmão, a gente... Você tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Que nós começamos a colocar vários elementos para que a gente possa permanecer salvo. Mas não tem a ver com isso. Uma igreja que vive pela graça, ela entende qual que é o seu tempo histórico no propósito eterno de Deus. Ela não vive de passado. Quem vive de passado é museu e o time do Galo, né, irmão? Na era do gelo. Passou, irmão. 3-0. Então, vem comigo. A igreja, ela precisa entender qual que é o seu propósito eterno, propósito temporal. Quem é que gosta de uma feijoada? Dá um glória a Deus, irmão. É bom ou não é? Glória a Deus. Hoje nós podemos comer uma feijoada, nós podemos nos deliciar, mas há 2000 anos e pouquinho atrás, o crente não podia. Ele não podia, porque, meu irmão, a lei proibia. A lei de Moisés dizia, não pode comer carne de porco, não pode comer carne de animal de casco fendido, não pode. E aí às vezes nós queremos, não, então se lá não podia lá atrás, não pode aqui também. Meu irmão, entenda qual que é o tempo, qual que é o propósito profético para agora. É o que Deus está nos chamando para viver agora. Você está entendendo? O que Deus nos chamou para viver agora? Mas aí você deve estar se perguntando, mas por que há 2000 anos atrás a lei dizia que não podia comer carne de porco, mas agora pode? E eu vou te dar uma resposta, irmão, a mais coerente teologicamente, para você nunca mais esquecer. Por que Deus proibia de comer carne de porco e por que agora ele deixa? Ele não deixava na lei. Tanto que Pedro foi fazer uma visita, e aí Pedro está lá na laje orando. Pedro estava na broca, mas a palavra de Deus diz que ele estava com fome. E Pedro está lá orando, o jejum, de repente ele chapou. A palavra diz que ele entrou em êxtase. O mistério, chapou, aí ele teve uma visão, desceu um lençol do céu, e no lençol, meu irmão, tinha porco, tinha boi, tinha tudo quanto é bicho que não podia, que podia comer. Aí o Senhor falou com ele, Pedro, mata, faz um churrasco e come. E aí Pedro era mais santo que Deus, e Pedro falou, o que, Senhor? Eu sou santo, eu sou judeu, eu nunca comi nada impuro. E o Senhor está falando, Pedro, eu estou te falando, mata e come. Ele fala, Senhor, de jeito nenhum, eu sou muito santo, eu sou da Igreja Batista Presbiteriana Nova Casa, eu nunca comi nada impuro. E aí o Senhor fala, não chame de impuro aquilo que eu santifiquei, mata e come. Aí ele acorda, percebe? É mais santo que Deus. Deus está falando, ele fala, oh God, não, eu sou muito santo, eu não toco. Por que então que era proibido e agora pode? Eu vou te dar uma resposta, meu irmão, a mais teológica, eu estudei muito. Por que Deus proibiu e agora Deus deixa? Porque Ele quis. Porque Ele é Deus e Ele manda parar e Ele manda começar. Simplesmente, é isso. Dá uma angústia, né? Ah, mas eu queria um negócio mais profundo. Tá bom, irmãos, então Ele queria diferenciar o povo dos pagãos. Era uma questão de saúde pública. Hoje já não dá um revertério de vez em quando como você come uma carne de porco? Imagina 2000 anos atrás, irmão, sem freezer, sem nenhuma estrutura de asepsia. Mas o que eu estou querendo te dizer é que os propósitos, os tempos mudam, e Deus não deixava comer carne, agora deixa. Porque Ele quis, porque Ele é Deus. E a igreja precisa entender qual que é o propósito de agora. A igreja antigamente não se envolvia, o povo de Deus antigamente não se envolvia com o que era impuro. Eu não vou nesse lugar, eu não frequento isso, essa festa de família eu não vou. E o Senhor está dizendo, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei, mata e coma, se envolva, vá. Por isso que o crente, meu irmão, crente não faz nada dentro de igreja, crente não salva ninguém dentro de igreja. Vá para uma faculdade e assalte aquele lugar para o Senhor, meu. Você precisa estar nos quartéis,
precisa estar nos lugares de moda. Tem que ter crente na moda, tem que ter crente no YouTube, meu irmão, tem que ter crente na polícia. É se envolver naquilo que era impuro, mas nós santificamos aquilo que é impuro. O mundo, meu irmão, muda, a história se reconta, mas o nosso Deus é o Deus da história. Deus não perde o controle. E a igreja precisa estar inserida. A igreja precisa estar inserida, meu irmão. Deus não perde o controle. Às vezes você olha para a loucura que está o mundo e a doideira que está o mundo, você fala, está perdido, só Deus, é só Ele, meu irmão, Ele nunca perdeu o controle. Lucas vai dizer que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados por Deus. Deus nunca perdeu o controle da história. O que nós precisamos entender é que nós precisamos nos inserir, meu irmão, nos vãos e nas lacunas da história para cumprir um propósito de Deus. E muitas das vezes, como você se comporta, como você fala, você não consegue se inserir nesse meio. Porque as pessoas não te ouvem. As pessoas não te dão crédito. Nós precisamos entender, meu irmão, em qual parte da história nós estamos inseridos para cumprir o propósito de Deus. A teologia, uma das vertentes da teologia, vão dizer que existem 7 dispensações, né? Não é de todo errado, não é de todo certo, mas existem tempos que Deus foi fazendo coisas, na época de Adão, na época da lei, na época do governo humano. Propósito. Há muitos anos atrás, Deus levantou alguns homens, como John Wesley e a sua galera ali, para reformar muita coisa no seu tempo. John Wesley, meu irmão, foi um homem tremendamente usado por Deus para quase zerar o alcoolismo no seu país. Além de pregar o evangelho e andar 8, 9, 12 horas de cavalo por dia para pregar o evangelho nas fábricas, nas indústrias, nos campos, John Wesley, meu irmão, quase zerou o alcoolismo pregando o evangelho. John Wesley entendeu qual que era o seu propósito profético para aquele tempo. Você está entendendo? E se você for olhar ao longo da história como que Deus usou algumas igrejas e alguns movimentos para restaurar algumas coisas. Deus usou Martinho Lutero e Martinho Lutero entendeu qual que era o seu propósito profético para aquele tempo. Você não via Lutero falando, gente, a gente tem que, adorar. Não, Martinho Lutero veio para reformar a teologia, veio para reformar, meu irmão, os princípios da igreja. Martinho Lutero estava fincando as estacas, ele entendeu qual que era o seu propósito. Você nunca viu Martinho Lutero falando sobre rodar no manto. Mas aí, meu irmão, há 100 e poucos anos atrás, você vê alguns grandes evangelistas que vêm com grandes sinais, vem reformando, meu irmão, a questão do Espírito Santo na igreja, a questão do ser guiado, a questão dos dons, da cura. Pessoas que entenderam qual que era o seu propósito para aquele tempo. E aí os anos vão avançando, igrejas vão sendo usadas para reformar o seu tempo. E você está aqui, 2019, dia 14 de julho. Qual que é o seu propósito profético para esse tempo? O que Deus te chamou para reformar nesse tempo? Ou você vai ficar igual um tonto, não pode comer carne de porco, hein? Olha essa bermuda, crente. Você vai ficar ainda, o que já passou? Você vai ficar chovendo no molhado do que outras pessoas já falaram? Meu irmão, o último versículo de Hebreus, no capítulo 8, diz que a velha aliança já foi, e o que é velho está próximo de desaparecer. Alguns anos atrás, meu irmão, pessoas que vinham num movimento de adoração, resgatavam instrumentos que foram criados pelos filhos de Deus. Quando você vai ler Salmos, você percebe Deus falando, me adore com tambor. O que é tambor? Bateria. Hoje é um tanto de plástico, mas é tambor. Meu irmão, a bateria era do diabo até poucos anos, mas nós conseguimos tomar dele há pouco tempo. Que culto abençoado como a guitarra. A guitarra também era do diabo. Nós tomamos dele há pouco tempo. Meu irmão, do diabo é dengue. Do diabo é tuberculose, gripe, sinusite, rinite. Isso que é do diabo. Você acha que o diabo tem condição de fabricar um instrumento desse? Vou fabricar um instrumento desse para esses irmãos adoram. Meu irmão, olha aqui. Você está entendendo? Entenda qual que é o propósito profético. Entenda em que lugar você precisa gastar suas energias. Entenda em qual lugar que Deus te chamou para que você se insira, para que você mude aquela realidade.
e para de lutar contra o que é desnecessário. Jesus vai dizer o seguinte: vigiem. Paulo vai dizer, Jesus também vai dizer: vigiem, vocês não sabem a hora que o ladrão vai vir. Eu vou vir como um ladrão. O que Jesus está dizendo? Eu vou vir na hora que vocês não esperam. Então vigia. Mas, meu irmão, a igreja tem que aprender a vigiar no que importa. Imagina que o ladrão está vindo assaltar a sua casa. Imagina, irmão, você está abençoado, guardado. Você está imaginando. Você sabe. E aonde você vai esperar? A gente vai esperar no buraco dessa torneira, que eu tenho certeza que o ladrão vai sair do buraco da torneira. Não, ele vai sair do buraco do chuveiro. Aí você está lá no banheiro com a faca na mão, com o pau na mão, com a panela. E eu tenho certeza que ele vai sair do cano do chuveiro. Faz algum sentido, meu irmão? Você esperaria aonde? Na porta, na janela. Se você é rico, numa chaminé, se sua casa tem. A igreja tem que aprender a vigiar no que importa, irmão. Vigiar no que importa, vigiar segundo o nosso propósito eterno. E não viva, meu irmão, do que já passou, mas ore a Deus, para que Deus revele no seu coração: Deus, qual que é o meu propósito para esse tempo? O que o Senhor quer que eu reforme nesse tempo? Eu não quero viver o que os meus pais viveram, mas o que eu tenho que fazer agora, Senhor? E, meu irmão, é muito fácil. E eu sempre gosto de falar desse assunto, contando uma história, você já deve ter ouvido 1000 vezes, mas que bom que tem gente nova na igreja para ouvir. Diz que o pai tinha 2 filhos, e ele ia mandar os 2 filhos para viajar. E o primeiro filho, ele foi arrumar a mala, e ele pegou bermuda, pegou chinelo, protetor solar, boné, óculos, pó-sol, sunga. Para onde que esse menino estava indo? Pra praia. O segundo filho, ele colocou na mala cachecol, bota, calça de moletom, blusa de frio, touca, luva, um chazinho, uns pozinhos de fazer um chazinho quente de noite. Ele estava indo para onde? Para o lugar quente ou para o lugar frio? Lugar frio. Porque a forma como seu pai arrumou sua mala diz muito para onde que você vai. Você que não está no culto aqui, deixa eu traduzir. Nossa, pastor, eu vejo morador de rua, eu fico embrasado. Eu vejo prostituta na rua, aquele negócio vai me dando um desespero. Eu vejo menino morando na rua, sabe, eu choro. Eu acho que Deus me chamou para entrar no louvor. Você está entendendo? Você sempre desenhou a vida inteira. Seu pai queria que você era médico. Meu pai, né? Eu não sei, queria que eu fosse alguma coisa assim. Aí você desenha a vida inteira. Você é criativo, você gosta de música. Nossa, você vê um comercial na TV, você chora. Você vai num concerto, você chora. Você vê um piano, você fala: gente, eu acho que o Senhor me chamou para matemática. Eu não sei, eu vou falar. A forma como Deus, meu irmão, preencheu o seu coração diz muito do seu propósito. Então não é muito difícil saber para o que você foi chamado. O que você faria e faria até de graça? Eu vejo algumas pessoas aqui na igreja: vamos fazer a reforma. Tá, fazer a reforma, vamos, pastor. Mas tem que fazer um evangelismo, hein? Eu sei, irmão, vamos a reforma aqui rapidinho. Isso, pastor, mas a gente podia visitar um hospital, hein, rapaz? Eu sei, mas nós vamos fazer uma sala que vai ter aula. Eu sei, mas se a gente levar um café na rua Marcão, aí nós vamos fazer a reforma. Meu irmão, como Deus preparou a sua mala, fala para onde você vai, meu irmão. É isso. Eu estou dizendo que é errado, sim ou não? Você tem que queimar por aquilo que Deus chamou, meu. Não seja um sem vergonha. É isso, irmão. Eu chego, às vezes eu vou num galpão assim, eu falo: não, dá uma igreja boa aqui, menino. Nossa, uma parede preta aqui, oh glória. A forma como Deus preparou a sua mala, meu irmão, diz para onde você vai. Então entenda qual que é o seu propósito profético para esse tempo e vai dar fruto. Essa é a primeira forma de você entender que você está vivendo pela graça. Você já, não, esqueci. Eu estou aqui, ó, focado naquilo que Deus me chamou e eu vou fazer isso, meu irmão. Sabe o hino do missionário? Para onde eu irei? Esse é o hino do missionário. Levanta o sapato. É isso, meu irmão. Para onde que eu vou? Eu não tenho para onde voltar. Eu olho para trás, eu só vejo o meu destino. Meu irmão, às vezes eu falo assim: ah, meu Deus, minha esposa sabe, eu não vou largar esse tempo de igreja, eu não quero mais saber de igreja. Aí eu venho no culto e falo assim: nossa, eu amo esse lugar, eu não vou largar esse lugar nunca. Meu Deus, olha que bênção, olha esse povo. Aí da quarta, quinta, sexta, às vezes o problema aí eu falo: eu não vou voltar na igreja, não. Misericórdia, irmão, é muito problema, e é a obra e não tem dinheiro. Aí eu venho o culto, eu choro, eu falo: meu Deus, eu nasci para isso. Irmão, você tem que tomar um remédio, me dá um maracujá. Por quê, meu irmão? Quando você tem um chamado, aquilo não cura dentro de você. Você está condenado para o seu chamado, irmão. Você está condenado, não tem jeito.
Segunda forma de viver igreja pela graça, meu irmão, é uma igreja que anda guiada pelo Espírito. Por que eu estou dizendo isso? Teve um problema lá. Não tem que ser salvo pela fé, não. Tem que circuncidar. E aí a igreja foi entender. Então tinha que circuncidar lá atrás. Lá atrás não comia carne de porco. Mas agora nós vamos saber qual que é o tempo profético para agora. Vamos perguntar a Deus se agora, Senhor, o Senhor quer que circuncida agora? Agora pode comer. A igreja estava tentando entender qual que era o seu tempo profético, qual que era o propósito profético daquele tempo. E uma igreja que vive pela graça, ela entende qual que é o propósito profético, sendo guiada pelo Espírito. Olha o versículo 28. O que vai dizer? Aí, meu irmão, você está vendo, né? Paulo e Barnabé viajaram para Jerusalém. Então vão lá no concílio. Vão fazer uma reunião lá pastoral, os apóstolos, e vão ver. E aí, qual que é a resposta? Eles oraram e falaram: Senhor, o Senhor quer que circuncida? Porque o pessoal está falando que para ser salvo tem que circuncidar. O povo lá entende Bíblia. O que o Senhor quer que a gente faça? Aí, olha o que o Senhor diz. Aí, né, Lucas vai escrever isso aí, ó. Versículo 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Então, o povo estava enchendo o saco, tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que fazer isso. É mesmo? Vamos saber qual que é o nosso propósito profético. Foram para Jerusalém, fizeram a campanha poderosa de oração lá, 7 dias em volta do negócio. E aí Deus falou: não, rapaz, não tem que, não, mais nada do que já foi imposto tem que fazer, fica em paz. E aí, meu irmão, isso enche o meu coração de alegria. É muito interessante a maneira como os apóstolos tratam o problema. A forma como eles tratam o problema é a maneira que, como todo crente, toda igreja deve proceder. Quando você tem que decidir algo, alguém chega e fala para você assim: fulano, isso, eu preciso para agora. Fulano, te apresenta o problema, te traz uma demanda. Qual que é natural? Dependendo do seu, né, da sua personalidade, ou você vai se defender, ou você vai atacar. Você já vai dar uma resposta para resolver o problema, para se defender. Não, rapaz, lá em 1927. Mas, meu irmão, lá em Atos, no capítulo 15, no versículo 5, é interessante o que os apóstolos falam. Porque eles falam assim: ó, tem que resolver o problema, hein? Tem essa questão aí. Alguns membros do partido dos fariseus falaram assim: tem que circuncidar. E aí o texto vai continuando: tem que guardar a lei de Moisés. Mas uma pessoa sábia, ele não responde na hora, pá! Ou ele também às vezes não se defende. O mais sábio, meu irmão, é fazer o que os apóstolos fizeram. Eles consideraram: ó, tem que circuncidar, tem que guardar a lei de Moisés, esse negócio de parede preta tá por fora, esse negócio de usar calça rasgada, misericórdia, está errado, irmão. Vou considerar, vou pensar sobre. Porque normalmente, né? Não, pastor, eu sou worship, eu sou 2019, eu sou maneiro. Então, você já quer defender, ou você quer atacar. Mas os apóstolos: nós vamos fazer uma reunião, nós vamos pensar sobre. Uma pessoa sábia, meu irmão, ela pondera. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, você sabia? Vou te contar uma novidade, talvez você não sabia. Você sabia que você não precisa responder todo mundo? Não, mas eu preciso dar uma resposta. Ah, você é uma blogueirinha? Como é que é o negócio? Eu preciso dar uma resposta para a sociedade. Sua referência. Você não é referente nada não. Você, esse aqui, ó, só azul. Não é importante não, tá? Você não é não. Queria te falar não, mas você não é tão. Tem o Neymar aí, né, irmão? Você também não é tão importante, mas você não precisa dar uma resposta. Dá uma resposta. Não precisa não, hein? Quem disse? Às vezes nós queremos responder, né? Não, tem um nome a zelar. Que nome, irmão? Salário e meio, né? Você ganha aí. Fica em paz, irmão. Sabe por que eu estou querendo dizer isso, querido, amado? Uma pessoa sabe, ela pondera. E aí eu lembro quando nós começamos a igreja, foi maravilhoso. Porque eu já tinha aprendido isso. Eu tinha aprendido, né?
Já tinha cometido muitos erros, né? E aí nós começamos a igreja, e aí a internet é o antro dos idiotas, irmão. E eu estou lá, né? Eu sou também. E aí mandaram para a igreja. É muito triste ver, não? Já foi a casa do Senhor, agora virou cassino. Essa foi a melhor. Fizemos um festival aqui de game para os meninos, trouxemos um tanto de gente que não é crente de Jesus nos meninos, virou boate, e agora fizeram um anexo, que é um cassino. E aí a minha vontade, irmão, era de soltar todos os demônios, né? Casa da família, 19 horas, venha, né? Fica à vontade. Você não precisa responder todo mundo, irmão. Não precisa. Aqui na igreja, já no chamado de cassino, eu acho que essa foi a mais criativa. Boate, casa de viado. Muito criativo. Falei, que bênção, irmão. Que venham todos. E eu acho maravilhoso. E você não precisa responder, irmão. Não precisa. Não precisa. Quem disse que precisa? Porque eu entendo qual que é o meu propósito profético. Hein? Quem responde cachorro é quem aprendeu a latir. Então fique em paz, irmão. Eu não estou fazendo nada, você tá... Já falou, deixe que fale. Em paz, irmão. Em paz. Mas nós ponderamos. A igreja aí... Vou ponderar. Eu vou levar em consideração. Levar em consideração, meu irmão, é extremamente importante do que falam sobre você. Aquele que está de pé, aquele que acha que está de pé, cuide-se para que não caia. Então vou ponderar. Foi o que os apóstolos falaram. Vou ponderar, eu vou levar em consideração, eu vou orar sobre isso. Todas as vezes, meu, que fala mal da gente, a gente não é tão importante para ficar falando mal, mas tem gente, eu acho maravilhoso, né? Que legal, eu acho maravilhoso. Mas vou ponderar, eu vou pensar sobre. Se você achou que eu era tão importante, você falava mal de mim, que triste, não? Mas eu vou pensar sobre. E foram o que os apóstolos fizeram, eles ponderaram. Atos 15, 6, 7, olha o que diz. E os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e dirigiu-se a eles. E meu irmão, eles se reuniram, eles oraram, eles ponderaram. E depois de conversar muito, eles deram uma resposta. Muitas das vezes dá problema, é porque a gente quer responder na hora, a gente quer dar o tiro na hora, a gente quer se defender, a gente está armado. Vem com a pedra, eu estou com 7. Mas Pedro considerou, o apóstolo, uma igreja de 120 mil membros. É mesmo? Rapaz, vou pensar. Às vezes me liga e fala, pastor, eu quero fazer um evento sábado, sim ou não? Eu falo, ai meu Deus, misericórdia. E aí Paulo saiu para um retiro espiritual. Paulo não, Pedro e a galera. Nós vamos fazer um encontro com Deus ali, nós vamos para Jerusalém. Não tinha carro, não tinha avião. Quanto tempo deve ter demorado? Nós vamos orar, nós vamos conversar. Depois de muita conversa, depois de muita discussão, Pedro levanta e fala. Então, meu irmão, chegou um problema na sua vida? Considere. Chegou um problema na sua área, no seu time, no ministério? Considere. Não é ignorar, também não é receber. Quem recebe qualquer coisa é lote vago, meu irmão. Então considere. Nossa, irmão, sua barriga está imensa. Vou considerar o seu comentário. Não, que cabelo, irmão. Deu tempo? Não? Como é que é? Vou considerar. Pode ser, irmão, que meu cabelo não esteja bom. Quando sua esposa, sabe, te dá uma... Ou quando seu marido te descasca, tira o dia para falar umas verdades. Talvez não sejam verdades. Ou talvez sejam. E por isso você considera. Vou considerar. Considere, irmão. Pensa sobre. Sabe por quê? Crente é equilibrado, irmão. Uma das características do crente é o equilíbrio. Você que vai, não sei se já deu um banho no bebê, ou você, né? O bebê tá sujo, suou o dia inteiro, fez as suas caquinhas lá, gofou, tadinho, tá azedinho, precisa dar um banho no bebê. Esquentou a água, colocou o bebê na banheira, ilustrou o bebê, passou pretinho, passou cheirinho, o bebê tá no grau, irmão, limpinho. O que você faz? Você joga o bebê fora junto com a água suja, sim ou não? Claro que não, irmão, porque o bebê é bom, mas a água suja não serve para nada. Você tem que aprender a considerar e ficar com o que é bom e jogar o que é ruim fora.
É considerar, irmão, porque às vezes na fala ou no problema é com a cebola. Você vai tirando aquilo ali por fora que não presta, você fala, gente, tinha coisa boa aqui. Considere, pense. Às vezes quando as pessoas falam mal da igreja, eu considero, eu acho engraçado, sério mesmo a princípio. Até o meu ego até fala assim, né? Mas aí eu sou cristão, né, irmão? Eu falo, não, Senhor, guarda o meu coração. Mas eu considero, porque eu penso, acho que eles não estão entendendo. Eu acho que a mensagem não está chegando do jeito que eu gostaria que chegasse. Eu estou falando A e acho que eles estão entendendo B. Apesar que quem é de outra igreja, a opinião não me importa muito. Mas quando isso afeta a comunidade, eu penso, eu acho que a gente não está sendo claro. Que a gente quer ser igreja, mas acho que é cassino. Eu acho que o problema está em nós, está comigo, eu preciso melhorar. Você está entendendo? É considerar, irmão. Não é achar a misericórdia, então... põe uma cortina aqui, não é aceitar tudo, não é rejeitar, é considerar, é ser maduro, é não jogar o bebê fora, é ficar com o que é bom. Isso é uma igreja que vive pela graça. Já viu reunião às vezes do ministério da igreja? O pau cai a folha e briga. Considera, irmão, tudo que está sendo falado. Considera. E aí, meu irmão, depois de muita discussão, depois de pensar, depois de analisar, orar, pedir conselho, vem a resposta. Depois disso tudo, você pensa, você decide. E sabe qual foi a conclusão daquele concílio? Pareceu bem a nós, ao Espírito Santo? Que isso aí não é verdade, não. Porque a demanda do povo era o seguinte: tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, não tem esse tempo de comer carne de porco, não. Nós vamos considerar, vamos ali, gente, fazer uma reunião. Chegou e falou assim: nós oramos, nós discutimos, e sabe o que Deus falou? Vocês estão errados, não vamos impor nada sobre as pessoas, salvação é pela fé, ponto. Isso prova, meu irmão, que a voz do povo não é a voz de Deus. Que agradar a Deus e ouvir a Deus é mais saudável do que ouvir a voz dos homens. Que nem sempre a resposta que você vai dar para a sociedade, para a família, seja lá para o que for, é a resposta que eles querem, mas tem que ser a resposta do Senhor. Deus vai te falar, meu irmão, e se contrariar, contrariou. É isso, mas tenha certeza, meu irmão. Porque se foi Deus que te direcionou, Ele vai te sustentar. Mas se não for, você tem um grande problema. Aí foi Deus que falou comigo para eu ir fazer, hein? Se foi Deus, meu irmão, fique em paz. Ele vai dar um jeito de dar certo. Mas se foi você, se vira. Por isso você precisa orar. Por isso você precisa pedir conselho. Por isso que você precisa dedicar tempo a isso. Porque quando homens espirituais se reúnem, meu irmão, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo é ouvido. E pareceu bem ao Espírito e também pareceu bem a nós. Isso trouxe paz, sabe? Sabe quando você está ponderando algo e aquilo traz paz? Trouxe paz, é isso. Eu recebi uma proposta de trabalho há uns dias, há um tempo atrás. E eu compartilhei com a Michelle. Não, menino, vai dobrar a renda, glória. Só que não trouxe paz. Não sei, estou incomodado. Você está sentindo? Eu também não estou sentindo. Estou incomodado aqui, não trouxe alegria. Eu não estou tipo assim, nossa, era o que eu precisava. Não, então não quero, obrigado. É entender, meu irmão, é ser direcionado. Pareceu bem ao Espírito e também a mim. O Espírito de Deus não traz confusão. Ele traz paz. E a decisão da igreja, e leve isso para a sua vida, meu irmão, para qualquer área da sua vida. Se você está num relacionamento que ele não traz paz para a sua vida, falando de namoro, noivado, sociedade, qualquer troço, irmão. Casamento não, casou, está casado, está selado, aleluiado. Mas você está em qualquer relacionamento, o negócio está ruim, está esquisito, não vai embora, sai. E normalmente quando eu falo de namoro, meu irmão, se o Espírito Santo está te guiando para sabe, vai embora, irmão, sai desse negócio aí. Credo. A decisão da igreja foi dizer não para os fariseus, foi contrariar. Isso me ensina que ouvir a voz de Deus é tudo. E o terceiro ponto, meu irmão, para nós orarmos: uma igreja, ela não age na independência. A igreja, ela entende qual que é o propósito profético, mas ela só entende se ela tirar tempo para orar, para ponderar e para ouvir o Senhor. E aí quando ela ouve o Senhor, ela não age na independência. Porque muitas das vezes, o que acontece na nova casa? Nós falamos assim: gente,
nós vamos fazer um almoço, um exemplo, tá? Para arrecadar dinheiro, para terminar a sala, ou para comprar as cadeiras, não, pastor. Mas eu sei organizar um bazar. Menino, irmão, que bênção, irmão, que bênção. Mas agora, assim, nesse momento, nós vamos organizar o almoço, tá bom? Eu sei, pastor, mas o bazar. Aí a pessoa não ajuda no almoço, porque ela quer viver na independência. Eu quero fazer o bazar, se não for fazer o bazar, o almoço eu não participo. Uma igreja que vive pela graça, ela não vive na independência. Não tem o meu ministério. É muito feio, meu ministério. Falou o Sérgio Moro. Não existe o meu ministério. Eu sou o Paulo Guedes da igreja aqui. O meu ministério. Não, meu irmão, é nosso. Você sabia que você não é a igreja? I am a church. Eu falei certo? Muito obrigado. Eu sou a igreja. Meu irmão, você não é a igreja. Nós somos a igreja. Jesus disse o seguinte: onde tiver 2 ou 3, não existe esse me, myself, eu me basto. Eu sou. Não, você não é a igreja, você é um crente. Quando você junta com outro crente, aí sim é a igreja. A igreja que vive pela graça, ela não vive na independência. Olha o versículo 25 ao 28. Olha que interessante. Entendeu o propósito profético que orou? Vamos colocar na prática, para que a igreja seja abençoada, para que a igreja cresça. Versículo 25. Pareceu bem a nós, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens, enviá-los a vocês, como nosso amado Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas. Eles enviaram uma comitiva, eles enviaram pessoas para estabelecer doutrina e falar: gente, a partir de agora é para todos. E aí olha o que vai dizer no versículo 29. Olha qual que foi as orientações. 28. Para a gente entender o 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, mais coisas além dessas que eu vou falar agora, que são que vocês se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue da carne, de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem e passarão bem. Então fizeram o concílio e falou: gente, o negócio é o seguinte. Nós pensamos, analisamos, e esse negócio de circuncisão passou. Mas porém a gente chegou ao consenso. A imoralidade sexual, comer sangue de animal, né, a carne sufocada, não vamos fazer isso não. Para que todo mundo viva bem, para que a gente passe bem, pode ser todo mundo. Porque uma igreja que vive pela graça, ela não vive na independência. Uma coisa que aprendemos nesse texto é a ter dependência da igreja, não independência. Todos tinham a mesma dúvida: deve guardar a lei de Moisés ou não? Tem que viver o evangelho da graça ou não? Então a conclusão dos apóstolos foi colocada em forma de carta e lida para que toda a igreja fosse seguida. Então, meu irmão, deixa eu te falar algo, amado, querido de minha alma. Se você está em uma igreja, sujeite-se a ela. Não está bom para você? A porta é a serventia da casa. Você está numa igreja, irmão, tradicional, pastor tradicional, abençoado, mais tradicional. Você quer ser o Che Guevara de lá. Eu vou revolucionar isso aqui. Eu sou o Bolsonaro dessa igreja, vou mudar. Irmãos, pode ser que com muita graça o Senhor te agracie, mas não é galho que muda tronco, é tronco que, né? Então, já chegou gente aqui na igreja: pastor, quero ficar aqui, hein? Primeira vez que eu preguei, ela falou: pastor, não quero ficar aqui não, hein? E foi. Não dá para você? Não. Aqui a gente não roda muito, de vez em quando roda. Mas eu gosto de rodar todo domingo. Não, aqui não é todo, tem alguns. Não, então aqui não dá para mim. Você vai me dar a oportunidade de... Não, aqui não. Porque se você está debaixo de uma comunidade, meu irmão, viva segundo ela. Senão se atrapalha. Você está diferentão, sabe? Todo mundo na igreja está bonitinho, sabe? Alinhadinho, terninho, gravatinha.
Aí você quer chegar lá de cabelo azul, Juliette, irmão, chavoso. Você está atrapalhando a comunidade, porque você não está usando a sua liberdade para abençoar os irmãos. Então, irmão, se você dá uma volta aqui na pracinha, tem 64 igrejas, e 15 botecos, e 9 padarias. O que eu estou querendo dizer? Nós somos uma comunidade de graça. E aí os apóstolos reuniram e falaram: gente, a igreja vai funcionar assim, tá bom? Nós não vamos participar de moralidade sexual, nós não vamos comer carne sufocada, nós não vamos beber sangue, não vamos. Vocês estão de acordo? É assim, porque aqui, meu irmão, tem igreja, tem judeu na igreja. E judeu, meu irmão, não come sangue de carne. Judeu não come carne sacrificada. Você é gentil, não tem nada a ver para você. Mas nós estamos numa comunidade. E por que, meu irmão? Talvez Paulo trouxe isso para que a comunidade possa viver em paz. A comunidade pode viver em paz. Porque você está, meu irmão, volta no exemplo, você está lá na igreja, ou você está aqui e, sabe, está destoando, não conversa, sabe, está fora, irmão. Multiforme graça, irmão, o tradicional, o reformado, todos vão para o céu, se crê em Jesus de fato. O que roda e o que está parafusado no chão e não roda, todos vão para o céu. Uns vão subir assim, outros vão subir assim, né? Mas todos vão, irmão. Todos que creem em Jesus vão. Só que nós somos uma comunidade de graça e nós não vivemos na independência. Não, eu sou assim, pastor. Eu sou. Ninguém me tem. Você é bobo, irmão. Porque, sabe, você está entendendo? Você está aqui junto comigo? A igreja, ela vive, meu irmão, na comunidade. E por que Paulo estabeleceu essas... Paulo não, a igreja estabeleceu. Porque não tem algumas coisas que a gente não faz hoje? Para que possa diferenciar, para que nós possamos nos igualar. Tem coisa, meu irmão, que não combina. Você pode comer um frangão de macumba? Pode. Estou passando na rua, tem um farofão, um frangão, a nota 50. Você pode? Se o seu coração não te condena, Paulo vai falar, meu irmão, a carne sacrificada aos ídolos não é nada, porque o ídolo nem existe. O nosso Senhor é dono de tudo. Eu estou em paz. Eu não como, porque eu morro de nojo. Misericórdia. E não é só isso. O meu coração não tem paz. Não tem paz. Então eu não como. Mas Paulo está dizendo, meu irmão, carne é carne. Você foi numa festinha. Você não sabe se o maître, se a mulher que chamou, você é lá da pesada lá, consagrou a coxinha ao Satanás. O que Paulo fala? Se te chamar para a festa, você come tudo. Não pergunta nada. Essa é a lei da minha vida, meu irmão. Eu como e não pergunto. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Você come e não pergunta nada. Lá na célula, lá em casa, minha esposa fica assim: a moçada de perto da mesa, deixa os convidados comerem. Eu como, irmão. Paulo falou: come e não pergunta nada. Porém, se lá na hora dos parabéns, o dono da festa fala assim: irmãos, gostaria aqui, né, de agradecer essa festa e toda a comida aqui é oferecida a Iemanjá. O que Paulo fala? Nesse caso, não coma, para que os convidados não achem que você compartilha da mesma fé. O fulano fala que é crente, está comendo trem. Entende? Porque comida é comida. O problema é o que isso vai gerar na cabeça das pessoas. Se eu usar uma sainha, irmã, que parece um cinto, é pecado? Roupa é roupa. O problema é o que isso vai gerar na cabeça das pessoas. Amém? Você fazer uma tatuagem na sua cara que é escrito Leão de Judá, irmão, o problema é a comunidade que você está inserido. O que isso vai falar? Você está entendendo? Se você usa a sua fé para ferir os outros, eu sou legal, eu sou maneiro, não é. Você é só arrogante. Mas eu já fui assim, irmão. Eu estou te falando que eu passei por esse processo e agora eu tô melhorando, hein? Tô melhorando. Lembra um dia a gente foi na igreja, né, casado, eu não era pastor daqui ainda, era pastor auxiliar. A gente foi na igreja, né, 8 horas da manhã, meu irmão. Eu do alto do meu terno. Calor, meu, 60 graus. Não, a gente era casado não, né? A Michelle chegou lá em casa, né? Ela olhou para mim e falou: onde você vai? É velório? O que é isso? Você vai depor? É juiz? Eu falei: não, eu vou para a igreja que eu sou homem de Deus, eu sou pastor. Você não toca em mim não, mulher. Ela falou: você vai, mas você vai sozinho. E obviamente ela me obrigou a trocar de roupa. A mulher sábia edifica o seu lar, aleluia. Mas o que eu estou querendo dizer, meu irmão? Se você usa a sua liberdade, você usa a roupa que você quiser, mas você está usando para ferir a galera que está do seu lado, irmão, você é bobo, você não entendeu nada da fé.
Jesus, que era Deus, ele achou que não era importante. Você está entendendo? E eu que sou... Ai, Deus, me ajude. Nós não fomos chamados para viver na independência. Nós somos uma comunidade. Então se comporte de acordo com a sua comunidade, meu irmão. Esse foi o resumo da Assembleia. Foi dado 4 orientações que até hoje se aplicam. Abasteça das coisas sacrificadas a ídolo. Porque tem judeu, irmão, vai ficar, sabe, não faço não. A igreja tem senhores, tem senhoras, jovens, adolescentes, crianças. Não, pastor, vamos meter uma oficina G3 depois da guerra aqui no culto, na hora do domingo. Isso aqui está acontecendo, está passando mal o menino lá. Não, sabe, não dialoga, a comunidade não... Nós não somos um saco de batata não, irmão. Cada um que cai, espalha. Não é assim que funciona. Nós vivemos em comunidade. E viver em comunidade, meu irmão, é algo extremamente precioso. Às vezes as pessoas não entendem isso. Mas isso aqui eu acho muito profundo. A maior prova de amor é abrir mão de algo que se ama por alguém que se ama. A maior prova de amor é abrir mão de algo que você ama por alguém que você ama. Eu lembro na minha, não adolescência, mas juventude, falei, sou maneiro. Tem 18 anos, trabalho, coloquei um brinco aqui. Aí cheguei em casa, né? Sou evangélico, quem sou? Eu sou evangélico da nova geração, que usa brinco. Aí minha mãe olhou e falou, queria com tanto amor, né? Pra pôr brinco. Entristeceu. Aí o que eu fui lá e fiz? Eu já era crente nessa época mesmo. Atirei. Porque não usa a sua liberdade para ferir as pessoas. Está trazendo prejuízo para sua casa? Ô irmão, presta atenção. Isso não é só na vida da igreja, isso é em qualquer lugar. Mulher minha não faz faculdade. Mulher minha não trabalha fora. Falou capitão do mato, né? Que isso? Isabel já assinou lá, hein? Repense, irmão. Abre mão de algo que você ama por alguém que você ama. Abre mão do que você tanto gosta por alguém que você ama. Se você ama, meu irmão, repense seu orgulho, suas vontades. Eu já falei, eu aprendi isso com a minha esposa. Irmão, eu tenho certeza que ninguém aqui gosta de ir em velório. Se você gosta, eu sugiro que você me procure no final do culto. Eu gostaria muito de orar por você. E aí eu procuro um profissional. Não é normal, porque é triste, irmão. A pessoa tá lá, morreu. E aí eu sempre falava, eu não gosto de velório, eu não vou em velório. Aí um dia a mulher sabe que eu casei e falou assim, que você não tem que gostar não, filho. Você não tem que ir por causa do morto, você tem que ir por causa de quem está vivo. Como é que eu não caso com uma mulher dessa, gente? Pá! E aí eu vou em torno agora. Eu não quero ir, mas eu vou. Porque quem foi, meu irmão, deve estar bem ou não, né? Mas tem gente que ficou e precisa de você. Então não vai por causa de quem morreu, porque realmente não adianta. Vai ir por causa de quem está vivo. Abra mão do que você gosta ou não gosta por quem você ama. Eu já falei pro fulano, pé de frango eu não faço, morro de nojo. Mas ele gosta. Faz o pé de frango para ele. Abra mão de algo que você ama por alguém que você ama, irmão. Aprenda a fazer isso. Isso é vida de graça. Eu estou te dando, você nem merece, mas eu faço. E aí, meu irmão, a gente se ofende com tanto de coisa, eu estou acabando, porque nos falta humildade. Nós nos ofendemos por muito e não abrimos mão do que amamos por quem amamos, não abrimos mão do que amamos por quem amamos, porque nos falta humildade. Nós não somos humildes, nós achamos que nós somos melhores do que os outros. Por isso a gente volta lá no primeiro problema de toda a igreja: só não abre mão do que ama porque acha que é melhor. Minha ideia é maravilhosa.
Como que eu vou abrir mão dessa ideia, desse plano, bazar maravilhoso? Ninguém deu ideia de fazer bazar, não. Se deu, desculpa, não é o problema bazar, porque só de exemplo. Como que eu vou abrir mão dessa ideia maravilhosa? Porque isso é perfeito. Arrogância. Nós não abrimos mão porque nós nos achamos importantes demais. Eu vou sair da igreja porque o pastor não pegou na minha mão. Nossa, irmão, ele não me ligou no meu aniversário. Se o presidente não te ligou, talvez você não goste dele. O presidente, talvez na era que você gostava, ele não te ligou. Você ficou, nossa, não me ligou hoje o presidente. Nossa, eu estou extremamente chateado. Mãe Dilma não me ligou, hein? Não, o Bozo não me ligou, estou triste. Como que o presidente não... Porque, irmão, em relação ao presidente, você não se acha tão importante. Não, presidente não, né? Mas em relação ao irmão da igreja, você se acha importante. Por isso ele tinha que te reverenciar no dia do seu aniversário. Você acha que o mendigo, ele fica muito triste? Pô, ninguém lembrou do meu aniversário hoje, ninguém me ligou, ninguém mandou um zap. Não, irmão, na cadeia alimentar da sociedade, ele já está no chão, tadinho. A nossa posição tem que ser de humilde. Humilde, você já está lá, não tem como eu passar. Não tem como eu me ofender. Nada que você faça me ofende, eu já estou morto, meu irmão. Então é fácil abrir mão do que eu amo para que a gente viva em paz. As tretas da igreja se dão por isso. Salvação perde, hein? Salvação não perde. Então eu vou embora, eu vou abrir minha igreja. Tem uma história de uma igreja que era o seguinte: 1927. O Papa, que era o apóstolo mor da igreja, dominava a igreja de fato. Aí o rei, falou assim: não quero mais essa mulher minha não, quero outra, vou casar com a irmã dela. O Papa falou assim: não pode divorciar não. Aí o rei falou assim: não pode não? Que isso, então vou abrir uma igreja agora para mim que pode. O rei rompeu com o estado, abriu uma igreja para ele, falou assim: aqui é a igreja dos que pode divorciar, largar da mulher porque cansou e casar com a irmã. Os problemas da igreja se dão por isso. A minha igreja roda. Mas agora eu acredito que não roda. Então, vem cá todo mundo que não roda, vamos abrir uma. Você percebe? Falta de amor, falta de humildade. Eu estou dizendo aqui de coisas gravíssimas, irmãos. Estou dizendo de coisa... E para nós finalizarmos, fica de pé no seu lugar. Texto de Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 9. Vai dizer o seguinte: olha o padrão. E aí eu quero te dar alguns conselhos práticos para a gente ir embora. De sorte que haja em vocês. Vocês quem? A igreja. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve usurpação ser igual a Deus. Ele podia ser, mas não quis. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Jesus Cristo, meu irmão, ele não achou que parecer a Deus, que bater no peito e ficar falando eu sou, era importante, mas ele se esvaziou. Se esvaziou tanto que ele se humilhou, e se humilhou tanto que ele se igualou aos homens e morreu uma morte de cruz. Se o Filho de Deus, meu irmão, foi humilde o suficiente para se nivelar a todos os outros homens da sua comunidade, por que você não vai fazer isso? Então, para nós finalizarmos, eu quero te dar 3 conselhos práticos. A partir de hoje, você vai tentar parar de gastar tempo com aquilo que não importa. Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu tempo? Qual que é o meu propósito na terra? Cara, eu fui chamado para abençoar gente na engenharia. Eu vou fazer um preço justo. Eu vou cobrar o que é justo. Eu vou dedicar talvez um dia da minha semana a um projeto social. Eu sou enfermeiro, eu fui chamado para essa área da saúde. Eu sou um psicólogo. Eu sou um auxiliar de enfermagem. Eu vou cobrar um preço justo. Eu vou tratar as pessoas com respeito. Vou dedicar um dia a quem não pode pagar. Apareceu um curso de corte e costura. Peraí, mas eu sou aqui da administração. Eu estou dizendo que você não pode fazer? Não estou dizendo. Mas talvez você está perdendo muito tempo quando você poderia estar investindo tempo naquilo que Deus te chamou. Quando você descobre qual que é o seu propósito para esse tempo, irmão, você não vai perder tempo fazendo aquilo que Deus não te chamou.
O nosso chamado para esse tempo aqui, como nova casa, é ensinar a palavra de Deus, custe o que custar. É gerar vida. Então nós não vamos fazer coisa que nós não fomos chamados para fazer. Amém ou não amém? Primeiro conselho: para de gastar tempo com o que você não foi chamado. Mas eu não sei o que eu fui chamado. E aí entra no segundo conselho: você precisa orar, você precisa ponderar. Porque, meu irmão, vai existir uma demanda da sociedade, das pessoas, e você precisa saber qual é a resposta que eu preciso dar. Deus me chamou para ser pastor e o povo falou: tem que usar terno, hein? Sua barriga é muito pequena, você tem que ter um relógio e um carrão. Eu falei: puxa vida, não tem nenhum nem outro. A barriga até consegui um pouco, mas eu orei e falei: Senhor, me ajuda. E o Senhor falou, pareceu bem a ele as coisas que ele me falou, e também pareceu a mim, Deus paz, e nós estamos aqui vivendo bem. Então a segunda coisa, meu irmão, quando chegar uma demanda, pondere, ore, busque do Senhor, procure um profissional e procure alguém que pode te ajudar e fale: e aí, o que você acha que eu faço aqui? E o terceiro conselho prático, meu irmão: abra mão de algo que você ama por alguém que você ama, seja aqui na igreja ou seja na sua casa. Amém, meu irmão? Você pode dar a mão para quem está do seu lado. Comunidade da Graça, hora de mão dada. E eu queria que você orasse por isso. Fala com o Senhor: Deus, eu não sei qual é o meu propósito. Eu já trabalhei de vendedor, já trabalhei de repositor, já trabalhei de atendente, manobrista, tecladista, pipoqueiro, mas eu não sei, Deus, como que eu posso fazer o Brasil melhor, como que eu posso fazer a igreja melhor. Deus, me ajuda, ilumina os olhos do meu entendimento. Ora, coloca isso diante dele, meu irmão. Fala com ele: Deus, eu estou com um problema, eu estou com uma demanda, eu não sei resolver, mas eu estou colocando diante do Senhor. Deus, o que é que eu faço com esse meu funcionário? Como que eu resolvo essa situação no meu casamento? Como que eu resolvo essa situação no time aqui da igreja? Como que eu resolvo aqui, Pai? Me ajuda. Traga algo que vai parecer bem a mim, Jesus, e coloque diante dele também. Deus, me ajuda a abrir mão do que eu amo por alguém que eu amo. Arranca do meu coração todo o egoísmo. Arranca, Pai, do meu coração todo o ego, Pai, inflado. Mas que eu possa ser humilde o suficiente como Jesus para me esvaziar. E se necessário morrer pelo outro. Pai, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Nos ajuda, Deus, nos ajuda. Venha com graça, venha com bondade, toca o nosso coração com amor, Jesus. Que não sejamos arrogantes, mas que possamos olhar uns para os outros com compaixão, com graça. Que possamos tratar uns aos outros como o Senhor nos tratou. Que sejamos uma igreja humilde debaixo dos seus pés, uma igreja que abre mão do que ama pelos que amam. Abre mão, Pai, da sua arrogância religiosa e espiritual pelos indoutos, por aqueles que não entendem nada. Que sejamos igreja para quem não entende nada de igreja, Senhor. E que possamos entender qual que é o nosso propósito para esse tempo. Nos ajude, Deus, a parar de perder tempo e focar toda a nossa existência no propósito do Senhor. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém, meu irmão. Amém.